Oi, pessoal. Eu me encontro meio perturbado porque eu assisti um filme ontem e eu queria falar com vocês sobre ele. Vai ter spoiler do filme todo. Esse é mais um episódio do Cowboy de Netflix e hoje vamos falar sobre A Garota no Fim da Rua ou The Little Girl Lives Down the Lane. Desde a primeira vez que eu assisti Silêncio dos Inocentes, eu fiquei obcecado pela Jodie Foster. A Jodie Foster, ela hoje em dia é diretora, uma atriz muito bem conceituada e tudo mais. Mas esse filme é de 1976, onde ela era só uma garotinha. E esse filme apareceu para mim na Amazon Prime e o cartaz é muito interessante, então eu fiquei meio, Jodie Foster criança num filme de terror, parece muito bom. Só que o título já me causou estresse, porque ele lembra muito o título do filme A Garota da Casa ao Lado ou A Última Casa da Rua, que também é chamado de Aniversário Sangrento, eu acho. Que são todos filmes sobre... Então eu tava morrendo de medo do que eu poderia encontrar. Mas ele tava lá me tentando, entendeu? E eu decidi dar uma chance. Esse filme conta sobre uma garota menor de idade que mora sozinha, muito misteriosa. E o pessoal do vilarejo, como eles se relacionam com essa garota. O nome dela é Rim, e o começo do filme já é bizarro, porque é aniversário dela, ela tá apagando as velas toda feliz, e do nada alguém bate a porta e ela finge que é o pai dela, tipo, fumando cigarro pra ver com cheiro de cigarro, fazendo uma voz tipo, oh, que é? E esse cara, ele é o Pedro da vila. Sim. E ele é filho de uma mulher muito influente, que é a pessoa que alugou a casa para a garota, achando que estava alugando para o pai dela. Essa cena é muito desconfortável, porque ele fica, tipo, dando em cima dela e falando umas coisas esquisitíssimas, e ela tá totalmente indefesa, então você fica tipo, meu Deus, vai acontecer uma coisa horrível daqui a pouquinho. E foi isso que me deu uma brisa de falar sobre esse filme, porque eu não sentia esse medo genuíno há algum tempo. Tipo, esse filme me deu medo não porque ele é aterrorizante, mas me deu medo pela garota, porque ela tá muito indefesa e o tempo todo parece que vai acontecer uma coisa horrível, tipo, é eminente a sensação. Parece que, sabe, desde o começo eles estão avisando pra gente, tem um Pedro na vila, todo mundo sabe, ninguém faz nada sobre. E você fica daí, meu Deus. Só que a Rim é uma garota bem esperta, ela sabe o jeito de lidar com as palavras, e ela diz, toda vez que alguém vai lá, ela fala, ah, não, meu pai tá aí, ah, não, meu pai tá trabalhando aí, ou, ah, ele foi pra Nova York, já já ele volta. Mas ela escapa dessa primeira visita do Pedro, porque os filhos dele estão chegando na casa, eles tinham ido pedir doces ou travessuras, porque o aniversário dela é no Halloween, e tá, tudo bem nessa primeira noite. A gente só tem basicamente o cenário da casa e algumas ruas da vila. A próxima visita é a mulher que alugou a casa para ela. E essa mulher, ela é muito esquisita, ela fica dando em cima do pai da Rin através dela, tipo, falando umas coisas assim, tipo, ah, o seu pai é escritor, né? Um climão bizarro, sabe? Mas a Rin consegue contornar de novo e a gente descobre um novo mistério. Essa mulher, ela tem um interesse especial em umas maçãs que tem ali perto da casa, na propriedade, e também uvas e tal. E ela quer muito fazer geleia com essas coisas. E para fazer geleia, ela precisa de potes que estão no porão da casa. Daí ela quer porque quer descer lá buscar os potes, mas a Rim fica, não, 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 você não vai descer não. E ela é super direta, só que como ela é uma criança, essa mulher interpreta que ela tá sendo, tipo, mal educada, porque ela é daquelas pessoas que acham que as crianças devem obediência, educação e submissão para qualquer um.
E daí ela fala, eu quero ir buscar os potes. E ela fala, não, você não vai buscar. Eu não quero que você vá. E ela é muito corajosa. Daí ela fala, da próxima vez que você vier, os potes vão estar aí, você pode pegar. Porque tem alguma coisa ali embaixo que ela não quer que essa mulher acesse de jeito nenhum, né? Mas dá tudo certo e a Rim consegue driblar a visita suspeita número 2. Como ela tá sozinha, ela resolve dar uma volta pela cidade, conhecer os arredores, e ela acaba conhecendo um policial que percebe o filho da mulher esquisita falando com ela na rua, né? E vem tipo, esse cara tá te incomodando? E ela, não, esse cara é um foda-se, um babaca. E daí o moço fica tipo, eu te levo pra casa. E esse é o policial Miglioriti. E ele é imigrante italiano. Esse assunto dos imigrantes vai ser recorrente aqui, porque a própria Rim, ela veio da Inglaterra, então ela é americana, lógico, porque o sotaque da Jodie Foster é bem forte. Mas ela veio de outro país também. A mulher vê que ela está aprendendo hebraico e dela fala, você deveria estar aprendendo italiano, porque tá cheio de italiano aqui agora. E tem esse rolê dos italianos na área de Nova York, não sei o quê. Inclusive tem um filme muito bom que eu vi sobre isso, Feitiço da Lua. Cara, esse filme, ele é muito engraçado. E tem a Cher. Eu quase fiz um vídeo sobre ele, mas ele é só muito bom, assistam. Você vai ver, você pensa, é um romance bunda mole. Não é, ele tem muitas camadas. A Rim faz amizade muito fácil com o Miglioriti e ele percebe que tem alguma coisa de errado ali na casa, nesse bagulho do pai dela, que ninguém nunca vê o pai dela. Mas ele resolve ficar de olho por enquanto, barrar essa presença do cara do local ali, do esquisitão local, o Hallett. Os dias vão passando, né? E a Rim recebe uma visita novamente da moça, da senhora Hallett, né? Que alugou a casa para ela. E essa casa, ela tá paga 3 anos. Então, tipo, 3 anos ela não tem que se preocupar, ela só tem que sobreviver, né? Com o dinheiro que o pai dela deixou para ela, né? A gente já percebe logo que o pai dela realmente não existe. Mas o que aconteceu com ele? Bom, quando a Hallett aparece lá de novo, os potes estão ali esperando por ela, mas mesmo assim ela se faz muito de difícil, falando, não, eu quero falar com seu pai, eu vou esperar seu pai aqui, não sei o que lá, porque eu vou lá para a escola, numa reunião da escola, eu vou falar sobre você, e você vai ser obrigada a ir para a escola. E a Rim, ela não quer ir para a escola porque ela defende que ir para a escola vai te fazer pensar igual a todas as pessoas e não sei o que lá, e ela foi... estudou em casa a vida inteira, não sei o quê. Ela é muito pequena, ela tem 13 anos. E a Rim meio que usa a cartada que ela tem contra a Hallett, que é essa postura inapropriada do filho dela, digamos assim. E ela fica tipo, você não usaria falar disso. E todo mundo meio que já sabe disso, então ela meio que vai chovendo molhado. Mas enfim, a mulher insiste, insiste, insiste e desce no porão porque ela quer uns lacres de borracha para botar nos potes, não sei o que, e ela briga com a menina e desce. E lá embaixo a gente ouve ela gritando, ela bate a cabeça na tampa do alçapão e morre. Depois que a senhora Hallett morre, as coisas ficam um pouco mais difíceis, porque ela tem um carro muito foda. Ela tem um carro assim, verde sálvia, e esse carro é tipo o xodó dela e todo mundo sabe disso. A Rim tenta esconder esse carro, só que ela não consegue ligar o carro. E daí ela acaba cruzando com um menino que estava passando de bicicleta, e ele tá vestido de mágico, porque ele é mágico de festinha. E ele fala pra ela, pô, deixa eu te ajudar aí, caralho. E ela fica tipo, eu te dou $5 se você levar esse carro lá pra não sei aonde. Esse garoto é o Mario. O Mario é parente do Miglioriti, então ele também é italiano. Ele tem um problema na perna e fica mancando. Então ele carrega uma bengala. Ele é meio otário, assim. A gente vê que ele é meio otário, meio criança que sofre bullying facilmente. E ele é um pouquinho mais velho que a Rim. Ele ajuda ela a esconder o carro e eles ficam amigos. E ele janta na casa dela. Eles conversam sobre tudo que tá acontecendo, não sei o quê. Ela fala sobre o pai dela, que ela já usou droga, e sobre as viagens dela com o pai dela, não sei o que lá.
E o Mario, ele saca meio rápido que não tem pai dela porra nenhuma, mas ele não fala nada. E ele também encontra o guarda-chuva da Hallet e fica tipo: "Ah, então foi por isso que você me mandou esconder o carro dela. Ela acaba abrindo o alçapão e mostrando pra ele o que tinha lá embaixo, né, o corpo da Hallet, que ainda tá lá, e o corpo da mãe da Rim. Mas o que aconteceu com o pai dela, pelo amor de Deus, que mistério é esse? A Rim conta que o pai dela, quando eles se mudaram pra lá, falou que a mãe dela algum dia viria pra tirar ela dele e ela precisava ter um plano pra agir, então ela deu veneno pra mãe dela, cianeto, algum tipo de cianeto, e ela bateu as botas. Daí a Hallet também tá lá, e o que aconteceu com o pai dela foi que ele morreu de doença e se tacou no mar. Ele tinha estudado as correntes marítimas ali, de modo que vai ser quase impossível alguém encontrar o corpo dele no mar, ainda mais que ninguém tá procurando. Ela fica muito amiga do Mario, porque os dois são de idades parecidas, mesmo ele sendo mais velho. Ela é muito espertinha, mas ela também é uma criança, né? Então ela gosta de ter alguém para brincar com ela e não ficar sozinha. E o Mario também defende ela do Hallet, que chega lá com uns papos estranhíssimos procurando a mãe dele. Ele sabe que ela tem alguma coisa a ver com isso e meio que joga isso na cara dela. E ele mata o hamsterzinho dela, véi. F pelo Gordon Hamster. Essa cena é muito paia. E eu tenho que dizer pra vocês que eu não tanquei assistir. Eu fiquei vendo assim, essa cena. E o hamsterzinho grita, mano. Ai, muito triste. Depois desse episódio, a conexão entre ela e o Mario fica ainda mais forte, né? Porque o Mario literalmente defende ela. A bengala dele tinha uma lâmina escondida e ele aponta pro pescoço do cara. E o cara lança umas ofensas italianofóbicas no menino e fica xingando ele de aleijado o tempo todo. Esse cara é um chato do cacete. Em um dia que tá chovendo muito, muito mesmo, e as buscas da senhora Hallett estão cada vez mais fechadas, né? O cerco está se fechando. A Rim e o Mario decidem esconder o corpo dela e da mãe dela no jardim, e eles fazem toda uma cavucagem lá e escondem. Só que tá chovendo muito. E o Mario, ele teve poliomielite, então ele fica doente. E a Rim cuida dele e tal. E eles começam a realmente ter um relacionamento e fazem atividades de gente boa. A Rim é menor de idade. O Mario também. Isso são crianças sem ambiente controlado, sem supervisão adulta. É uma coisa complicada de se dizer. Não deveria ter acontecido, com certeza não. Mas aconteceu no filme e eu achei isso muito paia. Eles são muito amigos, eles têm uma grande química de amigos. Mas ela é uma criança, não tem como ela ter química com alguém. Ai, meu Deus, é bizarro demais. Não tem nada explícito nesse momento. Mas aguardem, que vai piorar. Bom, depois que o Hallet foi atacado pelo Mario, ele se sentiu muito humilhado, né? E ele ameaça a Rim, diz que vai voltar, né? Liga pra casa dela e tal. E a gente sente essa sombra pairando sobre ela no filme. Justamente foi isso que me deu medo, né? E em dado momento, o Mario está no hospital, porque ele ficou muito doente, né? O Milhorit até vai até a casa da Rim avisar pra ela que ele tá no hospital, e ele tá sussurrando o nome dela, não sei o quê, ele leva ela lá pra ela ver o Mario, e ela fala que ama ele. Ela volta pra casa e tem um dia específico de ação de graças que ela passa sozinha, e o cara, né, o Hallet, vem até lá e ele fala que sabe muito bem que foi ela que deu cabo da mãe dele, porque ele invadiu a casa dela enquanto ela estava fora no hospital, entrou na trapdoor da casa dela, no porão, e encontrou uma coisa da mãe dele e uma unha da mãe dela. Então, tipo, ele tem prova dos dois assassinatos. E meio que todo mundo sabe que a Hallet desapareceu da cidade, porque o carro dela ainda está na cidade,
e todo mundo sabe que ela estava buscando, né, os potes na casa da menina, e eles têm uma conexão clara, eles só não sabem como conectar. O Haddad chega mandando nela, né, é aterrorizante essa cena da trapdoor abrindo, assim, e ele tá vestido com o chapéu e a capa de mágico do Mario, e ela fala: "Ai, mano, isso me assustou, cacete". E daí ele vira assim, ela vê que é ele, ela fica passada. E é tarde da noite, ela não tem como ligar pra ninguém vir ajudar ela não tem o que fazer, o cara já tá dentro da casa. É aterrorizante. E ele vai encostando nela e falando umas coisas esquisitas. E daí ela oferece um chá pra ele. Ela vai envenenar ele através do chá, tal qual ela fez com a mãe dela. E ele até faz um teste lá de trocar os copos, falar que ele quer o copo dela. Eu não sei como é que ela se safou disso, sem ser a conveniência de roteiros, seriamente, sabe? Tipo, ela usa de uma psicologia reversa pra fazer a taça, a xícara que ela quer que ele beba parecer melhor, e daí ele escolhe, daí ele troca, e daí ele fala: viu o que eu fiz aqui? Eu troquei os copos, pra você saber que não pode ficar me enganando. E daí ele morre. Eba! Quando ele morre, parece que vai ficar tudo bem, né? Ele morreu. Quando ele morre, fica tudo bem. Ela aparece assim, o rosto dela e a lareira de fundo, assim, uma finalização bem bonita e tal. Só que eu me perdi na timeline e pulei a pior cena do mundo pra falar pra vocês. Em dado momento, o Milhoriche vem até a casa dela, numa daquelas rondas que ele faz pra ver se tá tudo bem, tarde da noite. Ele passa e fala: olha, tá ficando insustentável, todo mundo sabe que tem alguma coisa errada aqui na tua casa, seu pai não aparece em lugar nenhum, ninguém nunca vê esse homem, e aquela mulher tá desaparecida, e tá todo mundo suspeitando, o que você me diz aí? Vamos resolver isso aí de uma vez. E ela fala: não, meu pai tá aí. E a gente acha que ela vai dar uma de maluca, né? Só que ela, tipo, sobe as escadas e fala: ô pai! E daí o pai dela aparece. Um velho de roupão, fumando, como é que chama? Cachimbo. E a gente fica: que porra é isso? Mas pela voz dá pra entender que é o Mario disfarçado. Tipo, depois que ele saiu do hospital, né? E daí eles enganam o policial, e o policial vai embora todo feliz com o autógrafo do pai dela, que é um poeta famoso. E daí eles voltam pro quarto e ela fala assim: ah, que bom que ele saiu, né? Porque ele tava nos interrompendo. E daí tem um full nude da menina Jodie Foster, personagem de 13 anos. Monas, eu fiquei mais do que gag. Eu fiquei passado, fiquei triste, nossa, precisava disso. E daí eles voltam pra cama e fica uma cena assim de chamegos. Ai, muito esquisito, gente. Meu Deus do céu. E tipo, ele acabou de se passar pelo pai dela. É um timing assim grotesco. É horrível. E tem uns papos muito românticos no filme, que é ela falando que, tipo, ai, eu achava que eu tava bem sozinha até você aparecer, e não sei o que lá, e não posso viver sem você, e não sei o que lá. É bizarro, é bizarro. Tipo, a frieza dela em matar é bizarra. O jeito com que ela metodicamente esconde, né, os rastros dos assassinatos. Ela tem 2 assassinatos na conta dela. 3, né? No fim, 3. E mais acobertando o ocultamento de cadáver do seu pai. E ela sobrevive com o dinheiro que ele deixou em cheques de viagem pra ela. Ela é muito fria, mano. Ela não é normal, não é possível. E daí tem todo um arquétipo de Lolita que tem sobre ela, de cabelo loiro, e ela com uma franjinha assim, e ela toda espertinha, porque o filme quer que você acredite que ela é muito madura e esperta para a idade dela, mas ela é uma criança que nem pensa direito em como esconder o carro da Mona. Ela teria sido pega muito mais fácil se o Mario não tivesse ajudado ela com isso, e se ela não fosse próxima do policial. Enfim, esse filme é uma experiência, com certeza. É um filme esquisitíssimo. E pelo que eu tô vendo, tem um livro também sobre. Enfim, eu não ia gravar
sobre esse filme, porque ele só me perturbou também que a Jodie aceitou fazer esse filme, sabe? Será que ela ficou bem? Será que ela tinha supervisão no set? Porque depois que estourou aquele bagulho do Dan Schneider na Nick, a gente descobriu que o buraco é mais embaixo quando são atores mirins e tal. Eu imagino que o livro seja interessante, porque ela é uma personagem muito interessante. Mas essa adultificação dela, o jeito que o filme quer nos vender, que ela é muito mais madura do que ela é, pra mim é perigoso, sabe? Os únicos momentos em que ela é vulnerável é com o Mario, e quando ela fica tipo, ai, não me deixa sozinha aqui, mas ele fala, porra, tem que voltar pra minha casa. E também porque eu decidi falar de A Presença de Anita, eu finalmente comecei a ver hoje, porque eu pensei, eu vou ter que falar desse filme para eu poder conectar com o outro vídeo quando eu vou falar de A Presença de Anita, porque elas duas têm esse arquétipo da Lolita, que tem a ver com a Lolita do filme Lolita, que eu vou falar mais no vídeo de Anita, mas é bizarro. Mas é um filme interessante e, como eu disse pra vocês, me trouxe um medo que eu não sentia há muito tempo. Porque, assim, depois que você se desensibiliza com gore e tal, são poucos filmes que dão medo. O que me deu medo mesmo foi esse e um outro filme que eu vi recentemente também, The Poughkeepsie Tapes. Mas não é pelo gore de Poughkeepsie Tapes, é por causa de uma cena muito, muito específica que tem a ver com predadores de crianças também. Mas enfim, esse foi o vídeo. Fica a recomendação e desrecomendação ao mesmo tempo. E se vocês acabarem assistindo, me fala o que vocês acham. Eu gostei do filme até essa cena de nude, que eu acho que não precisava o relacionamento dela com o Mário também ser tão maduro. E ela sofreu muito, né? Comeu o pão que o diabo amassou. E me levou a pensar muito sobre como uma garota vulnerável é o que precisa, tá ligado? Para todas as coisas mais horríveis do mundo poderem acontecer com ela. Ela só precisa estar sozinha. E acabou para ela. Tipo, ela não tem a menor chance contra qualquer adulto. Isso é aterrorizante. Foi isso por hoje, então. Obrigado por assistirem e tchau.